pessoal, é um prazer tê-los aqui novamente para o nosso novo encontro do projeto Por que se alimentar dos clássicos. Para hoje, a gente tem o livro Suquila Too Good to Be True, do Thomas Lupton, com a minha amiga Gisele Matos, lá do IFMT de Rondonópolis. Em seguida, o professor Paulo vai passar uma receita para a gente sobre a culinária da Inglaterra, e em seguida o Juscelio trazendo aí uma bebida também desse país. Bom, espero que todos aproveitem o encontro de hoje. Eu vou chamar a Gisele e passar a palavra para ela para falar sobre esse livro aí tão curioso que ela se propôs a traduzir, a primeira tradução para a língua portuguesa desse livro do século XVI. É isso, Gisele? XVI, isso mesmo. Seja bem-vinda, Gisele, um prazer tê-la aqui com a gente. Sabe que eu admiro muito o seu trabalho, tá? Então vou passar a palavra para você e a casa é sua, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Marcos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite do Marcos. Ele sabe a trajetória que a gente faz parte do mesmo programa de pós-graduação, né? O caminho que eu tive para a tradução dessa obra. Então, eu começo agradecendo o convite, que muito me honrou. É a minha primeira fala depois da minha defesa, então estou estreando como falando do livro que eu traduzi, né, após a minha defesa. Então, eu gostaria de falar para vocês que a tradução, como o Marcos já disse para vocês anteriormente, ela é de uma obra do século XVI, de uma utopia, chamada Silkila Too Good to Be True. O nome do autor é Thomas Lupton. Vocês devem ter ouvido já falar da utopia do Thomas More, que é o livro que deu origem ao gênero utopia, né? Que foi escrito em 1516, e essa obra que eu traduzi, ela nunca foi traduzida nem para o inglês moderno e nem para outras línguas, e são dois livros, respectivamente, de 1580 e 1581. Esse autor é bastante desconhecido, ele é inglês, né? E é importante a gente entender o contexto histórico que a gente está falando, para entender também como o livro se relaciona com o contexto histórico, tá? As utopias têm essa relação. Ela é sempre o utopista, quem escreve a utopia, ele rompe ou ele faz uma fratura com esse regime vigente da época para criar um mundo outro, tá? Para quem nunca ouviu falar de utopia, utopia vem do termo grego utopos, né? Que seria o não e topos, lugar. Então, é um não lugar. Para uma leitura mais senso comum, digamos assim, a gente podia falar que utopos ou utopia é um lugar que não existe, tá? Então, nessa utopia que eu traduzi, há a idealização de um lugar. Esse lugar é chamado Moxan, tá? Silkila é um dos interlocutores, porque a utopia é construída em forma de diálogo, tá? São dois interlocutores, o Silkila, que é o morador de Anglia, que seria uma brincadeira com o nome da Inglaterra na época, né? A época, e o Omen, que é o morador da utopia. Só para localizar vocês melhor, uma utopia tem algumas características para ela ser chamada de utopia, né? Para ela ser uma utopia literária, ela tem que ter isolamento geográfico, ou seja, ela não pode estar localizada num lugar que qualquer pessoa tem acesso, tá? Então, esse isolamento geográfico é fundamental para a utopia. Outra característica da utopia é a autarquia, a independência econômica, tá? do lugar.
Aí, segundo Raymond Trousseau, que é um estudioso das utopias, ele coloca outras características como vigentes, né, nesse mundo das utopias. Eu não vou me deter muito de falar isso para vocês, porque tomaria muito tempo e só a obra em si, como eu já citei para vocês, são 2 livros, né? O primeiro livro tem 177 páginas e o segundo 147 páginas. A tradução para o inglês ficou com mais de 400, do inglês para o português, ficou com mais de 400 páginas, tá? Nesse primeiro livro, o Thomas Lupton, que é o autor, ele descreve o lugar para o interlocutor dele, que é o Silquila, que é quem deseja conhecer esse país utópico, mas como tem esse isolamento geográfico, ele não é permitido a fazer isso. Entretanto, o Omen, que é o morador da utopia, ele permite que ele faça as perguntas que ele quiser a respeito do lugar, né? E o Silquila concorda, porque ele está ávido, ele está com muita vontade de saber sobre esse lugar. E o diálogo entre eles se estabelece. Ele começa perguntando como é que são as coisas nesse país, que ele sabe que esse país tem um povo virtuoso, que as leis funcionam, que há igualdade social, ou seja, é um lugar idealizado mesmo. Essa utopia, ela é preciso que eu diga que ela é uma utopia religiosa, tá? Aí tem muita gente que diz assim, mas o Moore, não, que foi o criador da utopia como gênero literário, ele não falava em liberdade religiosa, ele não se despregou disso, apesar de ser um católico convicto e praticante, ele não falava da utopia como um lugar de não de tolerância religiosa, né, e de não ligação com a religião, sim. Entretanto, as utopias que surgiram depois dele, muitas foram moralizantes, religiosas e prescritivas, que é o caso de Silquila Too Good to Be True. Já pelo título, vocês podem ver que Silquila Too Good to Be True quer dizer Silquila bom demais para ser verdade, tá? Aliás, os nomes dos interlocutores e os nomes do país e tudo mais são inversões, com uma brincadeira com o nome em latim, tá? Omen, por exemplo, é Nemo, né? Silquila é a liquis, tá? Então seria a conversa de ninguém com ninguém em lugar nenhum, né? É meio que um papo de maluco, né? Se a gente falar nesses termos. E esse tipo de brincadeira com a inversão de nomes era muito comum no século XVI, tá? Então eles começam falando do país, ele começa perguntando: tá, como é que são as casas de vocês? Aí ele fala: todo mundo tem casa para morar, tem direito à educação, tem direito à segurança. Ele fala muito dos costumes, tá? Mas tem uns pilares. Eu não sei se dá para trocar de slide, Marcos, por favor. O próximo ainda, mais um. Tá. Aí foram os slides da minha defesa, tá? Mas daí eu vou falar para vocês quais foram os objetivos. Eu fiz uma tradução comentada, tá? Para quem não sabe, uma tradução comentada é uma tradução em que, além de se traduzir o texto, a gente coloca notas explicativas para o leitor, porque o leitor de utopia é um leitor muito particular, tá? O professor Marcos teve a oportunidade de ler parte da minha utopia, a segunda parte eu acho que ele não leu ainda, mas tem várias alusões históricas e religiosas, e se o leitor não tiver acesso a essas notas explicativas, fica muito difícil fazer. Então, eu tive como objetivo ver como o texto de Lupton problematiza os aspectos da
vida social e política em que se insere, tá? Então, relembrando, a utopia sempre é colocada historicamente falando, tá? Então, quando que Lupton escreveu essa utopia? Em 1580, 1581. Quem que era a rainha da Inglaterra na época? Era Elizabeth I, tá? Quando Thomas More escreveu a utopia dele, ele era chanceler do Henrique VIII. Então, foi um período anterior, né? O rei era outro, tá? A Elizabeth I é filha do Henrique VIII, mas ela nem estava na linha sucessória, né? Ela acabou na linha sucessória por uma série de problemas. O Henrique VIII queria um filho homem, que acabou não vingando, o filho dele morreu muito cedo. Eu teria que falar muita coisa aqui também para localizá-los historicamente, mas só para falar que a época da escrita dessa utopia, a rainha era Elizabeth I, tá? E era uma época de muito conflito religioso na Inglaterra, tá? Por quê? Porque Henrique VIII, no seu ato de supremacia, se separou da Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana, né? Então, houve esse rompimento, mas esse rompimento não se dá de um dia para o outro. Então, por exemplo, muitos católicos se recusavam a professar a mesma fé, né, a mesma religião que o monarca, né, institucionalizou como religião oficial. E o segundo objetivo foi ver de que forma, em uma chave utópica, tais aspectos são literariamente representados, tá? Então, o primeiro livro, ele vai falar muito dos costumes do lugar, tá? E o segundo livro, ele vai falar basicamente das leis, tá? Porque os pilares que tem dessa utopia são os seguintes. O povo de Moxan é regido por um mandamento religioso que diz o seguinte: fazei aos outros como gostarias que fizessem a ti mesmo, tá? Isso é um mandamento religioso que está em Mateus e Lucas, com interpretações um pouquinho ligeiramente diferentes, mas é um mandamento religioso que norteia o comportamento dos habitantes de Moxã. E eles têm uma crença de que o que a lei dos homens não consegue coibir, a lei de Deus coibirá, né? A lei, a época que eles seguiam, era a lei do talião, tá? Para quem não conhece a lei do talião, ela é chamada de lex talionis em latim, né? É uma lei que era baseada num castigo proporcional ao crime cometido. E é o popular chamado olho por olho, dente por dente. Então, se alguém matou alguém da sua família, você vai lá e mata também alguém da família da pessoa. Você foi ferido num lugar, você foi ferido na perna, você vai lá e inflige um ferimento no mesmo lugar, tá? Aí, isso pode parecer bastante bárbaro, né? Como de fato até mas à época, a lei do talião, ela foi tomada para funcionar na utopia, porque eles queriam que o povo fosse governado por leis, fosse ensinado através das leis, porque há uma máxima de que o povo é bom porque as leis são boas. Então, tem muito essa crença de estar fundamentado na lei dos homens e na lei de Deus, tá? Outra coisa que norteia toda o diálogo, né, entre os palíndromos. Palíndromos é quando tem essa escrita inversa, né, com o mesmo significado, tanto Nemo quanto Omen, quer dizer ninguém, né? E
a todo momento que o Omen conta as histórias do seu país utópico para Silquila, Silquila parece duvidar, por vezes, quando ele fala: ah, isso é bom demais para ser verdade. Ao que Omen responde: entretanto, o que você me conta também sobre o seu país, sobre Anglia, ou seja, sobre a Inglaterra da época, é ruim demais para ser verdade também, né? Então, enquanto o meu país é bom demais para você acreditar, o seu também é ruim demais para acreditar. Então, eles ficam nessa conversa, né, nesse diálogo o tempo inteiro. Todas as utopias, todas não, todas é uma palavra muito definitiva. A maior parte das utopias, ela é centrada, como eu falei antes para vocês, em um rompimento com uma realidade não satisfatória, tá? Então, por exemplo, eu tenho um mundo que não me satisfaz, uma sociedade que não é boa, e eu crio um mundo outro, e nesse mundo outro há um arquétipo idealizado de mundo, onde as pessoas vivem com mais justiça, onde todo mundo tem moradia, tem segurança, tem educação. Para se criar esse mundo outro, né, esse mundo idealizado, há esse rompimento com a realidade insatisfatória. Entretanto, em Silquila, Thomas Lupton não rompe com a Inglaterra da época completamente, tá? Aí eu tive que buscar conhecimento, porque como ele é muito desconhecido e a biografia dele não passa de uma página e meia no máximo, que é o que a gente consegue saber sobre a vida dele. Na época era comum que os livros fossem escritos e dedicados a pessoas poderosas, né? Então, o Thomas Lupton, ele dedicou esse livro, o primeiro livro, a Christopher Hatton, que era um dos favoritos da rainha, um dos conselheiros da rainha, e o segundo livro ele dedicou a William Cecil, que também era outro favorito da rainha. Então, o que a gente pode assumir a partir disso, né? Pensar que ele queria, que o autor queria, que esse utopista queria com isso, né? Ele provavelmente era um homem que queria um acesso à corte, à rainha, e não tinha. E a forma que ele viu de ter esse contato com a corte foi escolher dedicatários influentes, né? E que esses sim estavam com a rainha para que o que ele escreveu chegasse aos ouvidos e aos olhos da rainha Elizabeth. Só que esses dois dedicatários que ele escolheu, eles têm uma coisa muito curiosa, porque o primeiro deles, ele era um homem muito católico. E quando ele foi trabalhar com a rainha Elizabeth, né, ser um dos conselheiros dela, ele não podia se declarar católico. Então, tem muita gente que diz que ele era católico em tudo, menos no nome, tá? Então, ele não podia se identificar como católico, embora fosse. William Cecil já era totalmente contrário, né? William Cecil era um protestante, era um praticante do anglicanismo, e ele não tinha conflito nenhum para ele entre o que ele exercia, o cargo que ele exercia e a fé que ele professava, tá? Entretanto, a Inglaterra à época ela era dividida entre católicos e protestantes, né? Nessa obra fica bastante claro esse conflito entre as duas religiões, porque o Thomas Lupton, como ele era um protestante também, e mais do que um protestante, ele era um puritano, ou seja, ele tinha uma visão extremamente conservadora não é a palavra, ele era reacionário, né? Ele pensava na religião como uma forma de punição, em vez de pensar na religião como uma forma de bem,
né? Ele pensava a religião como um sistema de punição. Então, tem muito durante o livro todo, tanto o 1 quanto o 2, assim, se você não seguir a lei dos homens, a lei de Deus vai te punir. Então, se você não foi punido aqui na Terra, com certeza no dia do julgamento final você será punido. Tá? Então, ele trabalha muito com isso. Mas, como ele deseja essa interlocução com a rainha, ele não rompe, como as outras utopias fazem, ele não rompe com o status quo da época. Ele continua dialogando em relação a esse status quo, esse estado de coisas da época, e ele é bastante relutante em criticar os governantes, os magistrados, os monarcas, né? Ele fala que tudo que acontece de ruim em Anglia é culpa do povo, mas é uma culpabilização individual. Ele diz que o povo não segue as leis porque o povo não é bem educado, né? Não, as leis não são rígidas o suficiente para punir as pessoas em Anglia. Mas, ao mesmo tempo, ele parece duvidar que essas leis que funcionam tão bem em Moxan, que é o país utópico, possam funcionar na Inglaterra, onde ele vive, né? Então, há essa relutância em quebrar. Quando a gente fala, que é bom que se fale isso, eu estou falando do Thomas Lupton, que é o autor, que é o utopista, mas quem faz o papel de falar pelo Thomas Lupton é o Silkila, tá? Porque é o Silkila que é o morador de Anglia à época, tá? Então, tem isso. Ele busca, através da sua utopia, dizer que o povo tem salvação, a sociedade tem salvação, e que isso se faz através de uma lição social e individual, tá? Então, o povo bem educado, através das leis dos homens e das leis de Deus, faz o lugar melhor, tá? Então, há essa crença. Você pode passar para o próximo slide? Eu nem sei quanto tempo eu já falei, Marcos, por favor, se der para você me localizar. Tá. Bom, aqui foi a fundamentação teórica que eu usei, tá? O respaldo da pesquisa foi em relação aos autores que eu usei que falam de utopia. O primeiro capítulo da minha tese é dedicado a isso, tá? Aí, durante a construção, né, meu Deus, desculpa, eu fugi o termo, da tradução comentada, o que aconteceu? No primeiro livro, como tinha muito sobre esses costumes, ok, há uma preocupação, tá, entre falar como é que se constituía a realidade da época e como idealmente se gostaria que esse mundo outro fosse, tá? Então, o mundo da Inglaterra, à época, era um mundo com muita desigualdade social, com extremo conflito religioso entre os católicos e protestantes, tá? Era um período que também, não sei se vocês já ouviram falar, mas havia os cercamentos na Inglaterra, começava essa política de cercamento, que foi quando os camponeses ingleses foram praticamente expulsos de suas terras, porque a Inglaterra visava usar as terras para a criação de ovelhas. Isso era o motivo principal. Então, os camponeses que viviam da terra antes foram empurrados para os grandes centros, como Londres, por exemplo, e nessa cidade grande eles tiveram extrema dificuldade de manter o mesmo
sistema de vida, nem vou falar de padrão de vida, que eles tinham no campo, tá? Então, nesse primeiro livro, vai se falar muito nisso, né? De como Moxan, que era o país utópico, prezava o bem-estar de seus moradores, né? Então, de que forma eles, por exemplo, todo mundo tinha direito à moradia, né? E uma moradia decente. E de que forma isso era feito? Os que tinham mais ajudavam os que tinham menos, tá? Então, tem um conflito aí durante a exposição do país ideal, porque na utopia há ausência total de dinheiro. Entretanto, nessa utopia do Thomas Lupton, eles falam nas moedas correntes, porque quando eles conversam sobre os exemplos e sobre as punições, as questões das leis dos homens e das leis de Deus, e o Silquila pergunta para ele, mas o que vocês fazem com, por exemplo, com os que praticam a usura? Porque a usura, à época, era considerada um crime, né? O emprestar dinheiro a juros era um crime. Acho que hoje em dia também é, aqui no Brasil, considerado crime, mas houve uma época que isso era, assim como hoje, né? Acontecia, mas que não acontecia nada com quem praticava, né? A sociedade meio que fechava os olhos, porque era, de certa forma, conveniente, tá? Aí ele pergunta, o que fazem com os usurários no seu país, né? Ele fala, os usurários, o que é isso, né? Mas ele sempre fala que não tem aquele tipo de crime no país utópico, entretanto, ele sempre tem uma punição exemplar para aquilo, né? Então, por exemplo, o que vocês fazem com os mentirosos? A mentira é um crime hediondo, né? É um crime que não se tolera, porque o mentiroso, a mentira nunca tem um bom propósito, né? E todo mentiroso é julgado e condenado, e sempre tem para esse crime uma sanção física e uma sanção financeira né? Às vezes tem sanção física e financeira, e é através desse exemplo que os outros não vão fazer a mesma coisa, tá? Então, essa crença de que se agir assim, não vai ter crime. As utopias, em geral, têm um controle social e um dirigismo absoluto, tá? O que coloca em jogo uma coisa. Tem muita gente que fala assim, mas as utopias, então, estão mais para distopias do que para utopias, né? Porque elas estão mais para uma coisa ruim do que para uma coisa boa. Tem um pesquisador da Unicamp, o professor Berriel, que ele fala que a distopia é a irmã gêmea da utopia, tá? Então, ela seria o outro lado da moeda. Então, por exemplo, toda utopia tem algo distópico. Por exemplo, se você começa com a ideia de que a utopia é um lugar que você não tem liberdade de jeito nenhum, se é um dirigismo absoluto, isso implica em dizer que a gente tem um regime totalitário. Se a gente tem um regime totalitário, a gente tem uma ditadura. E se tem uma ditadura, deixa de ser um lugar idealizado, né? Porque onde não há liberdade individual, não há possibilidade de ser um país considerado bom, digamos, tá? Aí, no segundo livro, eles se voltam mais para as leis de uma forma mais específica. Ele vai perguntando e Omen vai contando as histórias acerca de Moxan, que é o país utópico. Nessa segunda parte, tem um intertexto com uma peça de Shakespeare chamada Medida por Medida. Essa expressão já medida por medida, ela está fortemente ligada à lei do talião, né? Porque a lei do talião era olho por olho, dente por dente. Então, um crime com punição proporcional
a ele. Então, se o crime foi muito ruim, ele terá uma punição muito ruim. Mas ele questiona muito Omen acerca da punição para os magistrados, né? O que é feito com os juízes, com os advogados que cometem essas faltas? E ele sempre insiste em dizer que não existem magistrados ruins em Mokshan. E daí ele sempre tem uma história que aconteceu há muito tempo, né? Não agora, porque agora é tudo uma maravilha, mas que antes aconteceu alguma coisa assim, e ele conta uma história. E daí, entre essas histórias, tem um intertexto com o Medida por Medida do Shakespeare. Eu vou contar rapidamente para vocês, só para contextualizar. No Silquila, tem dois amigos, uma das características dessa utopia, e das utopias, de modo geral, a gente pode dizer, é que as histórias contadas, normalmente, eles não dão nome às pessoas. Então, são dois homens, tá? Dois amigos. E eles são amigos de longo tempo e amigos muito próximos, que se gostam muito e que cuidam um do outro muito. Um deles parece muito triste e o amigo começa a se preocupar com aquela condição dele. Aí ele pergunta o que está acontecendo, por que o amigo está tão triste e tal. E o amigo acaba falando para ele que o mal dele é de amor, né? E que aí o amigo dele fala, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Daí ele falou, eu quero que você vá atrás dessa mulher pela qual eu estou apaixonado. Eu preciso saber se ela nutre o mesmo sentimento por mim ou não. E ele dá um anel para esse amigo dele e fala para o amigo dele ir atrás dessa dama, dessa senhora, e tentar trazê-la até ele, dizendo que ele está doente, né? O amigo dele faz isso, vai atrás da mulher, fala com ela fica muito penalizada quando ela sabe que ele não está bem e tal, vai ao encontro dele junto com o amigo, e lá chegando, ele já melhora só de vê-la, né? Ele está, de fato, como na literatura a gente tem bastante isso, ele está doente de amor, né? E aí ela fica ali por um tempo, ela promete que vai voltar, e ele fala para ela que ela é melhor do que qualquer como eu diria, melhor que qualquer médica do mundo, né? Ela fez bem para ele já melhorou muito só com a presença dela, ela fica de voltar e ela acaba indo embora e ficando de voltar, mas ela não volta, né? Tão rápido. E aí ele começa a cair doente de novo. Aí ele pede para o amigo ir atrás dela de novo. O amigo vai, mas acontece uma coisa, ele já está, o amigo também já se encanta por ela. Aí, quando ele vai atrás dela, ele fala, olha, eu também estou doente, e eu sei que você curou meu amigo, tal, e assim como você curou ele, eu gostaria que você me curasse, tal. Aí ela começa a ver que a conversa está indo por um rumo, e ela, muito sabiamente, ela fala para ele, olha, embora o mal seja o mesmo, a doença seja a mesma, o remédio não pode ser. Então, o mesmo remédio que eu dei para o seu amigo, eu não posso te dar. E ela vai de novo ao encontro do homem que pediu pela presença dela. O amigo, é claro, né? O amigo, entre aspas, fica decepcionado porque ela não dá bola para ele, digamos assim. E aí ele volta e eles acabam se acertando e ele pede ela em casamento, ela aceita, se casa com ele e desde o casamento ele insiste na presença do amigo e ela está sempre dizendo que não, ele não é teu amigo assim, insinuando que ele não é tão amigo dele quanto ele pensa, né? Até que um dia ela resolve falar mais claramente. Ele começa a dizer assim, mas por que você não quer que ele conviva com a gente, né? Não, ele não é tão amigo teu quanto você pensa. Ah, não, você está enganada,
ele sempre foi um amigo fiel, foi ele que me trouxe você. E ela acaba contando. Ela fala: olha, ele me procurou, da segunda vez que ele me procurou, ele, ao invés de pedir por você, ele pediu primeiro por ele, né? Falou que ele precisava do mesmo remédio e tal. O marido dela fica enfurecido e fala que vai matar o cara. Aí ela resolve colocar panos quentes na situação e fala: não, você vai me prometer que você não vai fazer nada, você não vai se. Porque era a época da vingança mesmo, né? De se fazer a mesma coisa com quem tinha feito alguma coisa a você. Aí é feito esse acordo, né? Eles fazem esse acordo verbal. Ela faz ele prometer que ele não vai fazer nada contra o homem. Ele diz que não vai fazer. E realmente ele tem a intenção de não fazer nada. Entretanto, quando ele encontra por acaso com esse homem um dia, ele acaba se enfurecendo, se enchendo de ira quando ele vê o cara, e eles se enfrentam e ele mata o cara. Não era nem num duelo, né? Ele mata o cara, ele se enfurece e mata o cara. Aí o homicídio era um crime hediondo, tá? E não era possível fazer nada que não fosse condenar essa pessoa à morte mesmo, né? Então, ele é condenado à morte e a mulher dele fica extremamente pesarosa, querendo saber como é que ela vai resolver aquilo. Ela sabendo que o marido dela vai morrer, né? Ele vai ser condenado à morte, ela procura o juiz local e pede clemência a esse juiz. Ela fala: olha, meu marido cometeu um crime e tal, eu sei que ele não está certo e tal, mas eu amo muito meu marido e eu estou aqui para pedir pela vida dele. O juiz muito parcial, né? Ele era engraçado que ele era conhecido à época por ser um juiz justo que nunca tinha cometido nenhuma parcialidade nos seus julgamentos, tal. Mas ele cai de amores, de desejo por ela, e ele acaba falando assim que ele não pode fazer nada, tal, mas ele acaba dizendo para ela assim: tá bom, eu posso salvar o seu marido, mas tem um preço para isso. Você vem me encontrar amanhã que eu vou te dizer qual é. Aí, como ela está desesperada, ela fala que tudo bem, que ela vai fazer qualquer coisa para salvar o marido. Aí ela volta no dia seguinte e ele fala para ela assim: olha, o preço é você passar uma noite comigo e me dar 6.000 coroas de ouro e eu salvo a vida do seu marido. Aí ela fala: olha, eu te dou mais que 6.000 coroas, te dou minhas joias, todo o dinheiro que eu tenho, mas não me peça para desonrar o meu marido e cometer essa desonra comigo mesmo. Ele não quer nem saber. Ele fala para ela: ou é isso, ou o seu marido vai morrer. E ela, depois de muito pensar, acaba aceitando a proposta dele. Então, ele fala: amanhã você vem aqui, você entra pela porta dos fundos da minha casa, tal, e eu vou te receber e a gente vai se encontrar num lugar escuro. Você pode ficar sossegada que ninguém vai ficar sabendo e você salva a vida do seu marido. Aí ela, mesmo relutante, ela vai e faz isso. Ela vai no dia seguinte, se encontra com o juiz, passa a noite com ele e ele garante até que para ela que até ao meio-dia do dia seguinte o marido dela já vai estar livre e em casa. Entretanto, ele não cumpre com isso, ele manda matar o marido dela, porque como ele está muito encantado com ela, ele deseja ficar com ela, né? E a única forma dele ficar com ela é com o marido morto. Aí ela vai para casa, crente que o marido dela vai chegar a qualquer hora, e fica esperando. Ele fala para ela não sair de casa, para ela ficar esperando, ela fica. Só que o marido não chega,
né? E ela acaba ouvindo um burburinho na rua e vai tentar saber o que está acontecendo. E os vizinhos falam que o marido dela já foi executado. Ela fica desesperada e tem tipo uma privação de sentido que dura por horas. Ela fica naquele estado sem entender direito o que está acontecendo, até que ela cai em si e vê que ela foi enganada. E uma pessoa que estava junto com ela, né, fala para ela o que ela vai fazer, e ela fala que vai procurar a corte dos advogados, que é chamado de law court, né, do lugar lá, para pedir para eles intercederem e fazerem alguma coisa para esse juiz pagar pelo que ele fez, né? Aí ela vai, aquilo é uma humilhação, né? Porque ela é uma mulher e ela cedeu aos caprichos do juiz para salvar o marido dela. Ela conta toda a história, os advogados escutam e eles dizem para ela se tudo isso que você contou para a gente é prova do que aconteceu, né? Então a gente sabe que é verdade pelos detalhes que você deu. A gente vai mandar um emissário até a casa do juiz e se isso se comprovar, você pode ter certeza que ele vai ser preso ainda hoje. Aí eles mandam o emissário, eles encontram o dinheiro onde ela falou, né? As 6.000 moedas de ouro, encontram o ambiente exatamente como ela descreveu, né? A porta dos fundos pela qual ela entrou, tudo mais. Aí esse juiz é preso e ela é chamada por essa corte dos advogados que dizem, olha, ele está preso, mas você tem que dizer para a gente que você confia na decisão que a gente vai tomar, né? E ela fala, claro, confio, né? Porque ela já foi ali e foi onde ela foi ouvida. Entretanto, um tempo mais tarde, uns dias mais tarde, um emissário é enviado até a casa dela e ele fala para ela, olha, o juiz está preso, e depois de muito conversar sobre o seu caso, a gente chegou à conclusão que a melhor forma, e você não vai gostar do que você vai escutar, mas a melhor forma que que a gente tem de resolver esse problema para você não ficar desonrada nem nada, é você confiar na gente, no que a gente pretende fazer. E eles falam para ela que ela vai ter que se casar com o juiz. Aí ela fala, meu Deus, nunca pensei que podia ficar pior do que estava, né? Eu preferia ter morrido junto com o meu marido do que ter que me casar com esse homem horrendo. Mas já que eu prometi fazer, eu vou cumprir minha promessa. E daí ela vai para casa e fica esperando aquele dia como se fosse a morte dela. Enquanto que o juiz, quando recebe a notícia de que ele vai ter que casar com ela para compensar o que ele fez, digamos assim, ele fica feliz da vida e pensa assim, meu plano deu certo por completo, ainda vou casar com ela. E eles marcam o casamento, ela vai vestida de luto no dia do casamento, ele todo feliz, lépido e fagueiro e tal. Aí, quando eles chegam no lugar, eles são casados, né? O casamento se efetiva, e logo depois que eles se casam, a corte dos advogados fala para ele, ok, agora você está casado com ela e você vai morrer, porque você agiu assim, e assim como você matou o marido dela, agora você vai morrer, e todo o seu dinheiro, sua herança, inclusive o dinheiro que você roubou dela, vai ficar com ela. E assim é o medida por medida, né? Nesse caso do Silquila, a lei do talião, né? Um castigo tão, digamos assim, tão pesado para um crime tão pesado também. Já em medida por medida, também a gente tem uma história assim, que é com uma mulher, só que ao invés de ser uma mulher que pede pelo marido, é uma mulher que pede pelo irmão. E a história se passa em Viena. O Duque de Viena porque na época tinha assim, tinha lugares que tinham juízes e tinham lugares que tinham julgadores. Em Viena havia julgadores, né? Era o duque que exercia
o papel de julgador. Só que ele achava que ele estava leniente demais com as leis e com o povo, e ele resolve se afastar de Viena, se disfarçar de monge e observar o que acontece naquele lugar. Aí ele se afasta de Viena, né? Disfarça de monge, mas o Ângelo, que é o cara que ele coloca no lugar dele, que é um cara que é conhecido por ser um sujeito exemplar, acima de qualquer suspeita, incorruptível e tudo mais. Aí ele, assim que o Ângelo assume o lugar do Duque, e que ele acredita que o Duque está longe, né? Não sabe que o Duque está ali perto, disfarçado, ele começa a agir como um tirano, né? E ele começa a tirar do ostracismo várias leis. Entre as leis que ele tira, começa a entrar em vigor novamente, é a lei da fornicação antes do casamento, tá? Que já era uma lei considerada bem fora de uso, né, e de propósito à época. Então, não se podia ter relação sexual antes do casamento. E tem um homem chamado Cláudio que tem uma noiva. E na época tinha um contrato pré-nupcial que quem não podia pagar o dote era uma saída legal, viável, para poder se considerar casado sem estar casado, perante a lei e perante a igreja. E eles fazem esse acordo pré-nupcial, mas o Ângelo, que é o novo julgador, desconsidera totalmente isso e condena Cláudio por fornicação antes do casamento, porque a Julieta, que é a noiva dele, engravida. Cláudio é condenado à morte. A notícia da condenação dele chega por parte de um amigo que procura a irmã dele, que se chama Isabela, e que é uma noviça prestes a ser ordenada freira. E o amigo fala: olha, você tem que ir lá, você tem que pedir pelo seu irmão, é o único jeito dele ser salvo, senão ele vai morrer. Ela não concorda muito com aquilo, ela acha que tudo bem, a punição é muito séria, mas que também o irmão dela também infringiu a lei, né? Mas o amigo dele é muito insistente, ela acaba indo e ela vai conversar com o irmão na prisão. Quando ela vai conversar com o irmão na prisão, ela fala assim: meu irmão, o que eu posso. Não, desculpa, eu troquei a ordem. Antes dela conversar com o irmão, esse amigo dele convence que ela vá conversar com o Ângelo, que é o julgador que está no lugar do Duque. Ela faz isso. Quando ela chega lá, o Duque se encanta com ela, porque ela é uma noviça, né, jovem, linda, e ele cai de desejos por ela. E ele faz a mesma coisa que o juiz fez no Silquila, né? Ele fala para ela assim: olha, eu salvo o seu irmão, mas você me dá uma noite de amor com você. E ela fala: não, de jeito nenhum, eu sou uma noviça, prestes a ser ordenada, eu estou comprometida com Deus, eu não vou fazer isso. E ela sai de lá indignada e vai conversar com o irmão dela na prisão. Dela chega lá e fala para ele: olha, você é meu irmão, eu te amo muito, mas eu não vou fazer isso, né? E ele fala para ela: mas o que é uma virgindade em comparação com a minha vida, né? Então ele tenta falar para ela assim que vai, cede, né? Se esse é o preço. Ela fica muito indignada, não aceita e sai dali. Quando ela sai da prisão, o conde, desculpa, o duque, que estava disfarçado de monge, interpela a Isabela, que é essa noviça, e fala para ela assim: olha, eu ouvi a sua história com seu irmão e eu tenho um plano. Você confia em mim? Ela fica meio
assim no começo, mas aí depois ela fala, tá, mas qual é o plano? Daí ele fala assim, olha, o Ângelo, que é o julgador, ele não é um cara assim tão correto quanto ele quer que as pessoas pensem. Ele teve uma noiva, Mariana, e ele não ficou com ela porque o dote dela se perdeu no mar. O navio que tinha o dote dela naufragou, se perdeu no mar, e ele abandonou ela porque ele não teve o dote para casar com ela. Então nós vamos fazer o seguinte: ao invés de ele passar a noite com você, ele vai pensar que passou a noite com você, mas ele vai passar a noite com a ex-noiva dele. E com isso, depois ele vai ter que se casar com ela. Bom, ele não fala exatamente isso, mas ele fala que vão fazer essa troca. Ela aceita, e daí ela vai falar pro Ângelo que ela aceita a proposta dele, mas que tem que ser num lugar totalmente escuro, né? Porque eles querem fazer essa troca. Aí acontece isso, né? Eles trocam, conversam com a Mariana, ela aceita, porque ela é perdida de amor pelo Ângelo. Ela vai, passa a noite no lugar da Isabela com o Ângelo. E no dia seguinte, tem uma situação na rua e ele está discursando em público e ela fala assim: olha, ele não é quem vocês pensam, ele é parcial, ele é um homem imoral, tal, não sei o que, tarará, e começa a falar que ele a convenceu a passar uma noite com ele, né? Aí a Mariana, que é a mulher com quem de fato ele dormiu, fala: não foi ela, não, fui eu. Aí ele fala: essa mulher tá louca, não sei o que. Daí ela falou: não tá louca, não. Você passou a noite comigo. Ele fica irado e ele acaba falando que, mesmo ela tendo ele pensado, né, que passou a noite com a Isabela, com a noviça, ele ordenou a morte do irmão dela. Só que o Duque ficou sabendo disso, o Duque que estava disfarçado de Frei, ficou sabendo disso e ordenou, voltou, né, para a posição dele, se mostrou, falou: olha, eu não sou um Frei, eu sou de fato o Duque, disfarçado, e ele não vai morrer, tá? E daí ele acaba falando em público nessa situação, ele fala: olha, a gente que arquitetou essa troca, então agora quem vai morrer é você, Ângelo, né? Porque você era para você ter agido como um homem da lei, né? Vigilante da lei, digamos assim. Você foi parcial, você só pensou nos teus interesses, tal. Então agora você vai ser condenado à morte, assim como você quis condenar o Cláudio à morte, agora é você que vai morrer. A Mariana é extremamente apaixonada por ele e pede para Isabela, que é a noviça, para que ela interceda com o Duque para o Ângelo não morrer. E a Isabela, como é uma mulher muito virtuosa, muito boa, ela acaba pedindo. Ela fala: olha, não mata ele. Ela gosta dele, deixa. Daí ele fala: então, tudo bem, mas ele só não vai morrer se ele casar com ela. Aí ele faz com que o Ângelo, né, case com a Mariana, que era apaixonada por ele. Ele se declara apaixonado pela noviça, né, pela Isabela, e a peça acaba sem a gente saber direito o que acontece, porque ele faz o pedido de casamento para Isabela, mas a Isabela não responde, tá? Então a gente tem intertextos aí, porque são duas histórias nas quais as mulheres pedem por alguém, né? Há parcialidade por parte dos juízes, que pedem algo em troca da suposta justiça, né? São épocas diferentes, 20 e poucos anos separam uma obra da outra,
e esse intertexto que tem do Shakespeare também são páginas do segundo livro, não é o segundo livro inteiro, mas tem isso. E daí, só para... Eu sei que eu já falei demais da conta, devo ter extrapolado meu tempo horrores, mas é só para dizer para vocês que esses 2 livros, essa tradução que eu fiz dessa utopia, ela tem um monte dessas histórias que eu acabei de contar para vocês, que são histórias exemplares, tá? Era um tempo no qual as leis eram regidas, eram executadas a partir de uma ideia de que o exemplo ia fazer com que as pessoas não fizessem aquilo, tá? Eu vou pedir só para o Marcos botar nos últimos slides lá, nas considerações finais, para daí eu falar aqui, tá? Então, tem essa citação que pergunta: seria Moxan bom demais para ser verdade? Um país chamado Moxan, onde, como ele disse, estão bispos tão abençoados, pregadores perfeitos, ministros tão virtuosos, governantes tão bondosos, tão piedosos magistrados, juízes tão justos, leis tão válidas e tá. Então, ele fala como é que é esse país, e daí ele fala no final, bom demais para ser verdade, tá? O próximo slide, por favor. Aí eu chego à conclusão de que essa utopia, Silk Killer Too Good to Be True, se distingue da utopia de Thomas More de várias formas. Uma das formas é que é o uso absoluto das leis terrenas, tá? E das celestes também para a formação da sociedade. Moxan, o país utópico, perfeito em tudo, aguça os sentidos de Silkila, que, apesar de amar tudo que houve de Omen, acredita que grande parte do que ele ouve é bom demais para ser verdade. Os efeitos satíricos e irônicos da utopia talvez estejam no próprio título, como provocação no nome dos personagens, pela inversão dos seus significados já mencionados. Tá? Marcos, dá para você voltar uma... Ah, tá. É isso mesmo. A utopia pode ser aquele mesmo, Marcos, por favor, próximo. Isso. A utopia Silk Killer Too Good to Be True é uma utopia religiosa, protestante, moralizante e prescritiva. Ela é regida pelas leis, tanto as leis celestes quanto as leis terrenas. A provocação de que é bom demais para ser verdade, esse país utópico. Aí o diálogo entre os palíndromos, que era uma forma erudita de construção de narrativas, né, no século XVI, o mandamento religioso que rege os súditos de Moxan, que é fazer aos outros como gostasse que você gostaria que fizessem a ti mesmo. Um paradoxo, tá? O paradoxo é o seguinte: se, por exemplo, esse país é de fato tão virtuoso, tão cheio de qualidades, por que tem tantas leis, né? Para que tem lei para tudo? Porque a utopia de More, por exemplo, ele, apesar de ele ser um advogado, uma das ocupações de More, ele era um homem das leis, né? Ele era um advogado, um magistrado. Ele acreditava que os advogados eram o pior tipo de gente que podia existir, apesar de ele mesmo ser advogado. E ele defendia essa ideia dizendo que, num país, para as leis funcionarem, o cidadão, né, o povo, tinha que ser conhecedor das leis. E para o povo ser conhecedor das leis, quanto menos leis, melhor, desculpa. Então, na utopia do Lupton, é exatamente o contrário. Tem milhares de leis para toda sorte de crime. Tá? E também em relação à fratura, ao rompimento com o presente insatisfatório, no caso de Silkila, não há rompimento nenhum. Ele não rompe com o estado de coisas que ele não concorda. Há uma ligeira fratura. Tá? E a razão é a que eu falei já para vocês antes, né? Ele quer essa interlocução com
com a corte, com a rainha, e se ele fizer esse rompimento com o presente satisfatório por completo, ele perde essa chance, tá? Então, apesar do Thomas Lupton ser um humanista, ele prezar a educação, ele prezar o estudo dos clássicos e tudo mais, ele tem essa coisa de não rompimento com o status quo da época, tá? Muito obrigado. Eu não consegui obrigada, eu não consegui falar a maior parte das coisas que eu queria, assim mesmo falei demais. Se vocês quiserem saber mais coisas, a publicação dos 2 livros deve sair em breve, tá? Foi um trabalho extenso para fazer, difícil, né? Trabalhoso, mas muito prazeroso. Eu espero que vocês tenham gostado e me desculpem se eu falei demais. Obrigada. Gisele, muito obrigado pela sua exposição. É um livro muito curioso, né? Eu li só a primeira parte e realmente tem muitas histórias, tem muitas sacadas, tem muita reflexão ali dentro. Você é a pessoa que descascou o maior abacaxi que eu conheço, porque pegar esse livro para traduzir do inglês daquela época para o português de hoje, olha, é muita coragem, tá? Muito obrigado pela sua exposição, assim, tem muitas histórias aí interessantes que aguçaram a vontade de ler, né? Já que agora vai ficar disponível para a língua portuguesa, as pessoas vão ter acesso, né, a mais essa obra muito interessante. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado mais uma vez. Nada. Vou passar a palavra então para o Paulo para ele fazer a continuação do nosso evento, falar sobre comida. Então, né, Paulo? Coisa boa também falar de comida. Sim, Marcos, a gente vai falar de comida. O Donato hoje não pode ser dos nossos, então, por motivos sérios, positivos, obviamente, não negativos, nada grave. E então ele me pediu para substituí-lo. Vou tentar. Não sei qual será o resultado, vocês me dirão, mas a gente vai começar a falar sobre hoje comida inglesa do século XVI. Tem algo fácil assim? Não sei. E vamos tentar. Eu queria passar já um PowerPoint, que eu já coloco em tela cheia, e eu queria conversar com vocês. Eu pensei em fazer um apanhado geral histórico da culinária inglesa. Vamos dizer que a comida inglesa não é das mais famosas do mundo, não é uma comida francesa, uma comida italiana, para puxar o meu lado, nem uma comida chinesa ou japonesa, que a gente encontra indiana, e nem uma das mais apreciadas do mundo. Vamos dizer a verdade, ela tem uma fama muito negativa é dizer pouco, na verdade. Ela tem uma fama muito negativa no mundo inteiro. Tem seus motivos. Apesar disso, ela tem um percurso histórico extremamente interessante. A gente tem que pensar o seguinte: a Inglaterra é uma ilha, então isso significa um certo isolamento, uma pouca troca de receitas, sabores, pratos durante muito tempo. Tem um clima temperado, frio para os nossos padrões brasileiros, obviamente, mas não para os padrões dos cultivos, das criações, dos alimentos, dos animais. Então, já por si isso define um padrão alimentar. A cozinha inglesa, de qualquer forma, a partir de um certo momento tem influências externas, fortíssimas. Primeiro pelos alimentos que chegam dos Estados Unidos, esses aí não tem como... dos Estados Unidos, desculpem, das Américas. A batata, o tomate, a berinjela, todas essas coisas. E depois, devido ao que a gente conhece, o Império Britânico. O Império Britânico, que
trouxe para a Inglaterra todas as especiarias que a gente conhece, sabores novos chegaram da Índia, da China, do Bangladesh. E último, graças também às influências dos migrantes. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos migrantes foram para as Ilhas Britânicas. Então, a gente tem, além dos tradicionais e antigos, pães, queijos, carne de caça, tortas salgadas, peixes, que numa ilha é de se esperar, vamos dizer a verdade. A gente tem pratos com ingredientes americanos, batata, tomate, pimenta também, mas também especiarias da Índia, do Bangladesh, ou as típicas frituras da China, da Tailândia. Então, podemos dizer que a cozinha inglesa é uma esponja que absorveu um pouco de tudo o que o mundo tem para oferecer e hoje é uma excelente cozinha, posso dizer, podemos dizer. Como é que começa? Como é que se comia na época em que foi escrito o livro, na verdade, antes? Existem livros de cozinha inglesa desde a Idade Média, destinados aos ricos, obviamente, com influência, e esses livros têm influência de vários países europeus. Em geral, se tratava de pratos extremamente difíceis de serem feitos, mas a característica é que eles tinham uma consistência de uma purê, que continha alguns pequenos pedaços, por exemplo, de carne ou de peixe, esse era o mais comum. Já no século XVI, que é o século da nossa obra, é interessante ver como os primeiros livros de cozinha do dia a dia, não esses extremamente complexos e difíceis medievais, aparecem no século XVI, que é o século desse livro, um século de grandes revoluções na Inglaterra, o século dos Tudors, da reforma anglicana, da reforma da igreja, da religião, de várias coisas. Neste século, os gostos ingleses se direcionam basicamente em 3 eixos. Tem 3 eixos principais que pegam o gosto do sabor dos ingleses. A manteiga começa a fazer parte da culinária de uma forma forte. As receitas tendem a apresentar um equilíbrio entre o doce e o azedo, e as ervas aromáticas, principalmente o tomilho, que poderiam ser cultivadas mais facilmente do que as especiarias e eram mais baratas, começam a aparecer nos pratos. É muito mais fácil você ter uma planta de tomilho em casa do que trazer uma pimenta do reino, por exemplo, que é caríssima. Então, se começa a difundir esse uso das plantas. E aí começa também a introdução, em alguns poucos livros de cozinha, a introdução de batata doce. A batata doce, que vem da América, e que é pela primeira vez introduzida nas receitas inglesas. E outra coisa que aumenta e que se firma como o mais tradicional da cozinha inglesa é o uso das tortas na culinária. Os ingleses comem tortas de todos os tipos nessa época. E tem uma foto aqui que eu coloquei de um rosbife, o famoso rosbife. Reza a lenda, não sabemos exatamente a origem dos pratos, em geral se perde no tempo, não tem. É difícil você encontrar um inventor do prato, sobretudo quando é um prato tradicional antigo. Mas o rosbife tem uma lenda que diz que os soldados de Henrique VII, então a gente está já no começo do século XVI, se eu não me lembro mal, costumavam assar fatias de carne de boi aos domingos antes da missa. Esse costume se difundiu rapidamente na ilha inteira, com acompanhamento de espinafre e nabos, e sobretudo acompanhado de um Yorkshire pudding, que é um soufflé que era posto debaixo da carne, que estava sendo assada, para incorporar os sucos que a carne perdia ao ser assada. E até hoje é comum acompanhar o rosbife, esse da foto, com esse pudding que pegou desde a época. No século XVII começam a aparecer as primeiras influências das receitas francesas, a Inglaterra se abre mais para outros países, e uma característica é que aparecem, mais uma vez, parece que a gente volta para a Idade Média, desse ponto de vista, aparecem molhos extremamente trabalhosos, não são receitas simples. Quando os ingleses trazem alguma coisa de fora, trazem coisas dificílimas de fazer que ninguém faz, basicamente. Mas é com o século XVII que as coisas mudam de verdade na cozinha do dia a dia. Começa a aparecer aquele estilo de comida pelo qual os ingleses são tristemente famosos no mundo.
que acontece na Inglaterra desse século? A Revolução Industrial. Simplesmente ela começa. Ela é responsável pela riqueza na Inglaterra e também pela péssima reputação da sua comida. A maioria da população inglesa, diferente do resto do mundo, a partir da metade do século XIX, a gente está falando de uma revolução industrial já adiantada, trabalha nas fábricas em cidade, não mais em campo, diferente do resto do mundo. E mora em casas que, se a gente chamar de casas de má qualidade, de péssima qualidade, seria fazer-lhe um elogio, seria elogiá-las. Então, as novas classes trabalhadoras haviam perdido o contato com a terra, com a agricultura, com os sabores, e, consequentemente, o seu nível de alimentação decai. Não tem como. Se você perde o contato com a natureza, com a agricultura, o seu nível de alimentação cai. Em caso mais comum era o que a gente pode ver à direita, uma carne e 2 legumes, meat and 2 veg, basicamente. Às vezes acompanhado por cozidos, por algumas coisas. E, mais uma vez, o reaparecimento e fortalecimento do tradicional Cornish pastry, que é esse que podemos ver à esquerda, que existe desde a Idade Média, que é um salgado, basicamente. Que ingredientes baratos, um Cornish pastry barato e é fácil de levar no trabalho. Você tem que comer rapidamente, não sei se vocês se lembram do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, quando é experimentada na fábrica a máquina para encurtar o tempo do almoço para o Charlie Chaplin, no caso, não parar de trabalhar nem enquanto ele está comendo. Mas, mais uma vez, a máquina se toma o tempo do homem. Mas essa aqui é outra questão. Então, o que é o Cornish pastry? Simplesmente é o antepassado do lunchbox, que é o clássico caixinha que os operários levam para a fábrica com um sanduíche e nada mais, pouco mais do que isso. O século das guerras mundiais piora a situação, como vocês podem imaginar. Tem racionamento de comida. E o que já estava ruim, imaginem o que se tornou, se você não tem nem comida suficiente. A única coisa que cresceu foi o aumento de alguns pratos rápidos e fáceis de fazer, o mais famoso dos quais era o fish and chips. Tinha abundância de ingredientes, as batatas crescem facilmente na Inglaterra, se adaptaram bem ao solo da ilha, e a ilha é uma ilha. Então é óbvio que o peixe não falta na culinária inglesa. Mas, em geral, até a década de 50, logo depois da guerra também, o racionamento foi forte, e depois da Segunda Guerra, o racionamento foi forte e foi seguido pela população. Uma pequena melhora se tem graças ao turismo, às migrações, uma maior riqueza generalizada, e tem algumas mudanças que, em geral, começam a fazer da cozinha inglesa aquela esponja que conhecemos hoje e que incorporou pratos do mundo inteiro. Vale citar um livro que teve uma importância muito grande na culinária inglesa, que é A Book of Mediterranean Food, que é chamado os ingleses chamam de A Book of Med, de Elizabeth David. Em 1950, após anos de racionamento, então a Inglaterra, os ingleses estão desesperados com esse racionamento. Em 1950 começa a ter um pouco mais de dinheiro. Elizabeth Davis que tinha morado na Grécia, na Inglaterra, na Itália, na Grécia, na França, na Itália. Ela tinha morado em lugares que ofereciam ingredientes frescos, simples, uma maior facilidade também de ter esses ingredientes devido ao clima, sobretudo o clima mediterrâneo. Ela volta para Londres, após anos passados nos 3 países citados, e enfrenta o racionamento. Esse é um trecho do livro. O trecho do livro não deixa muita imagem, muito espaço para fantasia. O que ela encontra depois de ter vivido na Inglaterra é um lugar horroroso. E ela começa a escrever artigos em jornais, que depois ela recolhe em um livro.
E isso gera uma primeira mudança na cozinha inglesa, uma coisa importantíssima. Falando no sapo de conserva no buraco, que está aqui falar com, na citação, na verdade não é um sapo, mas é Toad in the Hole. O sapo no buraco é o nome do prato, é um prato que não é nem bonito e nem saboroso. E ainda o nome sapo pode ser sapo no buraco, mas hole pode ser também a cova. Então, sapo na cova. Vocês teriam vontade de comer um prato que se chama sapo na cova e que, sinceramente, é feio. Feio de ver. Agora não tem foto aqui, mas ele é muito feio. Então, de qualquer forma, a cozinha inglesa, a partir desse momento, se torna aquela que a gente conhece hoje, com todas as influências que a gente conhece, que a gente sabe, dos quais a gente falou, e que hoje fizeram da Inglaterra um país que não é mais aquele país de cozinha terrível, como a gente está acostumado a conhecer, mas, mesmo assim, o que permanece fortíssimo, mais fortíssimo na ideia, na história, na ideia dos ingleses, é esse aqui, o Full English Breakfast. O Full English Breakfast é uma tradição, lógico que não é mais como antigamente. Antigamente, por que se comia isso aqui? É a questão que a gente viu da Revolução Industrial. Você precisa se alimentar bem, é extremamente rico em proteínas, e poder ir trabalhar levando só um Cornish pasty, um sanduíche, um lanche, uma coisinha pequena. Então, com esse tipo de alimentação de café da manhã, que é uma bomba de colesterol também, mas é uma bomba de proteína, o que te deixa satisfeito por bastante tempo, você consegue enfrentar as várias horas de trabalho. Essa tradição não mudou. Óbvio que hoje há variantes, não é completo desse jeito, há muita gente que não come mais isso no dia a dia, mas, de qualquer forma, continua em alta. É um café da manhã típico das Ilhas Britânicas, mas também difundido no resto do Commonwealth. Se você vai para a Austrália, África do Sul, Canadá, outros lugares, você encontra esse tipo de café da manhã, que inclui, em linha geral, bacon, linguiça, ovos, morcela, essa que vocês podem ver embaixo, é uma linguiça de sangue, e feijões, tomates, cogumelos, pão torrado e normalmente uma bebida, ou um café ou um chá, é a coisa mais comum. Uma das coisas mais interessantes que eu vi do English Breakfast e que eu quis trazer para vocês é o famoso baked beans, que é o clássico feijão tradicionalíssimo do English Breakfast. Primeiro porque baked em inglês significa assado no forno. Literalmente seriam feijões assados no forno, mas na verdade não são feijões assados no forno, eles não se assam no forno. Então é um nome falso. Não são feijões baked, pois a maioria das preparações prevê um cozimento stewed, ensopado em português, basicamente, em um molho de tomate. Essa que vocês podem ver, e é interessante ver isso, como certas tradições permanecem. Essa que vocês podem ver é a receita que você encontra no site da BBC. Então, uma das emissoras inglesas mais famosas, que pega uma receita, que pegou, imagino eu, uma das receitas mais tradicionais. E o mais interessante é que ele usa o feijão em lata, o feijão branco, canelinho branco, mas usa o feijão em lata, não fala para cozinhar o feijão, etc. Ou seja, como se... no fundo, essa mentalidade de dedicar pouco tempo à comida, porque eu preciso ir na fábrica trabalhar, continua forte ainda. Qual é a forma de fazer? Os ingredientes são esses aqui: é azeite, cebola, alho, páprica defumada, o feijão, tomate, o açúcar mascavo, que serve para tirar o azedo do tomate, para não o ácido do tomate não ficar forte, e uma colher de sopa daquele que nós chamamos de molho inglês, mas que na verdade é
molho Worcestershire, acho que eu pronunciei certo, uma das coisas mais difíceis de dizer. Como é que se faz? Não é nada difícil, é uma coisa muito simples. Você pega uma lata de feijão, abre a lata, enquanto isso você aquece o azeite numa frigideira pequena, frita a cebola com uma pitada de sal por 12 minutos. Em fogo médio, tá? Não precisa ser fogo baixo, nem forte, não pode ser forte, porque senão ela queima. Ela precisa caramelizar. Depois se adiciona o alho e a páprica, cozinha por mais 1 minuto para não deixar comer, misture o feijão, tomate, o açúcar, o molho inglês, cozinhe por 10 minutos em fogo médio e mexe regularmente até engrossar e ficar picante. Basicamente é isso que acontece e posso dizer para vocês, bom apetite. Nesse momento eu queria passar a palavra para o Juscelio, o qual tem uma outra apresentação para nós. Eu não sei se ele está já no estúdio. Alguém pode me avisar, porque o Juscelio vai contar para nós sobre esse aqui. Eu não consigo ver ninguém, porque estou... Não, infelizmente o Juscelio não está ainda Ai, não chegou. Aqui nos bastidores para falar com a gente. Mas assim, tá todo mundo morrendo de fome, o pessoal já está querendo iFood aí da sua receita, pode mandar. Então, eu acho que a gente pode... Ó, o Juscelio voltou. Chegou aqui. Opa, chegou. Ele estava... Caiu, ele já conseguiu voltar. Então, vou passar a palavra para o Juscelio e ele vai fazer a última. E eu vou apresentando qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Juscelio, me avisa para eu passar o slide para você. Ali, acho que agora vocês me escutam? Vocês estão me escutando, gente? Eu acho que sim, né? Acho que eu só estava aguardando para entrar a tela. A internet nesse prédio oscila um pouquinho, mas então vamos ao que importa. Boa noite, uma satisfação estar novamente com vocês, colegas, e com esse público que sempre nos prestigia. E hoje, na verdade, a gente estava falando em breakfast, café da manhã, e a gente podia falar de chá, né? E aí provavelmente vamos dizer que a minha tendência a leve inclinação alcoólica que eu escolhi uma cerveja, mas na realidade tem um certo link com o café da manhã. E a gente já vai comentar sobre isso. Mas a Porter é uma cerveja de estilo, na verdade, se eu começar a falar, eu posso ficar aí um bom tempo, não é o que eu pretendo fazer, mas uma das grandes escolas cervejeiras do mundo é a inglesa. Por exemplo, hoje que a gente tem essas IPAs, Indian Pale Ale, perdão, que é um estilo inglês, né, da cerveja que ia para as Índias, a gente não liga uma coisa a outra, né, e embora esse estilo hoje também seja bem influenciado pela escola americana, é um estilo que começa lá na Inglaterra. A Pale Ale que fazia a viagem até as Índias no tempo que era colônia, o tempo dos descobrimentos e tudo mais. Mas, falando sobre a nossa estrela de hoje, sobre a Porter, ela é uma cerveja relativamente antiga, a gente está falando aí de 300 anos atrás. Eu não gosto muito de falar em história quando eu falo de bebidas, porque tem uma série de imprecisões. Então, às vezes, tem datas e pessoas que não se sabe e não se tem uma boa certeza sobre isso. A minha fonte, eu acabei até, foi um lapso meu não ter posto, sempre o BJCP, que é o Beer Judge, desculpem, meu Deus, vamos lá, calma. O Beer Judging Certification Program, pronto, agora eu consegui. Que é um programa de certificação de juízes de cerveja, que é o que faz, que é o que disciplina os estilos. Eles não versam muito sobre as histórias que eles não tenham bem certeza. Então, eles vão falar questões mais técnicas e garantidas. E lá não tem nada que diga esse tipo de história, como, por exemplo, foi tal pessoa que fez esse estilo. Agora, se contam algumas coisas, né? Se fala que ela é um estilo, isso são coisas sabidas, que ela é um estilo que derivou da Brown Ale, que era uma cerveja um pouco mais doce, mas seria uma cerveja um pouco mais
seca e um pouco mais amarguinha. E não é aquele amargor de lúpulo, um amargor de tostado, efetivamente, né, dos maltes tostados. Ela se confunde com a Stout, e na realidade ela é a mãe da Stout, mas às vezes se imagina que elas sejam muito diferentes, mas não, são cervejas da mesma, né, da mesma origem, e inclusive com alguma semelhança, né, a presença de maltes tostados. Elas têm muitas, ela se modificou bastante, ainda lá na Inglaterra, tá? A gente não está falando nem de um pulo aí de 300 anos para cá, a gente está falando ainda com o advento aí de melhorias industriais, foi uma cerveja que foi se modernizando. Se conta que o começo dela era mais ou menos como a cerveja que se misturava na torneira mesmo, e que os portuários gostavam bastante. E aí vem o seu nome Porter. Pode passar, por favor? Acho que passou 2 agora, né? Volta uma. Ali, obrigado. E como um estilo muito antigo, você imagina que talvez até hoje ele estaria em voga? Na realidade, não. Na realidade, foi um estilo que acabou caindo de moda e foi resgatado basicamente com o advento da volta das cervejas artesanais. Aqui no Brasil, isso é uma coisa de 10 anos, mas a gente está falando de um pouco antes, lá na Europa e especificamente na Inglaterra. Ali pela década de 70, teve aí um movimento de retomar os estilos antigos de cervejas, cervejas inglesas, tá? E também uma coisa interessante aqui, as próprias guerras trouxeram uma diminuição do consumo e isso aí acabou caindo, embora tenha sido temporária a guerra, acabou caindo e realmente vai regressar muitos anos depois. E hoje que ela é uma cerveja relativamente comum nos estilos de cerveja artesanal e inclusive procurada e com várias variações do seu tipo principal. Por exemplo, Oatmeal Stout é uma variante da Porter, Dry Stout, por aí vai. E também muitas Porter com adição de alguns outros elementos, sobretudo chocolate, cacau, que combina bem com essa questão dela ser bem mais tostadinha, né? Ela tem... E também muito do que se fala da própria... Pode passar, por favor? Do próprio estilo, versa menos em coisas torradas, é errado, inclusive, para o estilo que ela seja torrada. Ela tem que ser um pouco mais aquele caráter de caramelo, bala toffee, esse tipo de coisa. É até mesmo chocolate e cacau. E qual é a ligação que ela tem aí com o café da manhã? Eu falei já parcialmente, né? Ela era a cerveja Porter, que era a cerveja que se costumava tomar para os trabalhadores braçais, portuários, e a gente está falando de uma cerveja de 300 anos por alto. E às vezes a gente não liga bem uma coisa a outra, né? Hoje ninguém, quer dizer, alguns até fazem, mas em sua consciência as pessoas não iriam para o bar tomar uma cerveja antes de trabalhar. Mas a gente está falando de 300 anos atrás. A gente está falando que há mais anos, inclusive, tinha o vinho da nobreza e o vinho do trabalhador. O vinho da nobreza era o branco e o tinto era o pesado, era de quem trabalhava pesado. E mais ou menos assim se procedia em tomar uma porter como até mesmo o café da manhã, tá? Nada disso está muito claramente relatado, mas se tem essas falas recorrentes, como a Porter sendo uma cerveja que era usada até mesmo como alimento pelos portuários e, por que não, no café da manhã. Então, se você quiser trocar o breakfast por um copinho de Porter, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, talvez lá você não vai ser, e naquela época você não seria tão mal visto assim. E um copinho é bondade, né? Normalmente eles tomam um pint, 470 ml. Pode passar, por favor. E como características, para a gente não se alongar muito, ela é uma cerveja marrom, a gente sempre fala em cerveja escura, fala em preta, né? Ela não é doce, é importante dizer isso, as pessoas têm uma ideia no Brasil que cerveja escura é mouse beer, que é doce, ela não é doce, tá? Ela é mais marrom do que preta, ela tem a intensidade não tão escura, tem cervejas que são sim mais escuras do que ela. Como características, tem aí o tostado mesmo, né? E o amargor do malte efetivamente tostadinho. Mas ela não pode ser excessivamente lupulada, tá? O amargor dela é só do malte tostado mesmo.
é descaracterístico do estilo que ela seja bem lupulada. Então, para quem gosta de IPA, não tome. Para quem não gosta de café, por exemplo, também não tome. Eu não sou o maior apreciador de cerveja escura, mas volta e meia eu aprecio algumas stouts bem feitas. E umas porter, né, para não me dizerem que eu traí a pátria aqui falando da porter e não da stout, não da porter, embora realmente a porter seja a mãe da stout. E ela tem, de fato, esse perfil um pouco mais de caramelo e mais chocolate. Há uma diferença clara entre porter e stout? Não. Mas na prática a gente percebe que as porter costumam ser um pouquinho mais leves, menos densas e pesadas que as stout, até menos escuras. Stout, só para a gente ter uma ideia, a gente tem no Brasil desde 1930, se eu não estou enganado, que era da Caracu. Era a Caracu, na verdade era a cervejaria Rio Clarense, se eu não estou enganado, que chamava. E, enfim, como um estilo comparativo, Caracu. A Porter mesmo, faz pouco que a gente vem tendo ela assim comercialmente. Eu acredito que essa da Colorado, e não me cabe aqui fazer propaganda, né, mas eu acho que é uma das que mais tem amplamente no Brasil inteiro, e a gente está aqui falando com pessoas de vários lugares, se provarem essa Colorado, saberão o que é uma Porter, inclusive uma Porter de boa qualidade. E para os que gostam de cerveja, de café, de cerveja mais escura, e nem tanto amarga de lúpulo, tá aí uma boa dica, provar um copo de porter. Eu não aconselho muito a fazer a moda portuária e tomar de manhã cedo, que pode ser que a família estranhe um pouquinho que vocês estejam fazendo isso, mas certamente aí, depois do café da manhã, entre o café e o almoço, ou até mesmo acompanhando o almoço, vai bem. E é isso que eu tinha para falar com vocês. Desculpem o meu cenário aqui desajeitado, mas o sinal falhando ou era atrás dos armários ou nada. Se eu ficasse no computador, ele caía, e assim teve que ser. Muito obrigado. Juscelio, nós que agradecemos, obrigado aí. O pessoal aqui no nosso chat aqui do privado tá babando aí pela cerveja, a Sandra já tomou essa Colorado aí. Brigadão aí pelas curiosidades, obrigado pela indicação. Gente, a gente está chegando ao fim de mais um encontro, né? Com livro bom, comida boa e bebida boa, né? Gostaria de convidar vocês, aproveitar o ensejo para convidar vocês para o nosso próximo encontro, dia 13/12, El Amor, las Mujeres y la Vida, com Mário Benedetti, de Mário Benedetti, né? Com Laura, peraí que eu esqueci o nome da moça, Laura Lima, que vai falar para a gente desse livro aí, no dia 13/12, vocês todos estão convidados. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela participação e principalmente obrigado aí a todas as pessoas que ajudaram a fazer esse evento acontecer mais uma vez hoje, seja aqui na frente de todo mundo ou nos bastidores. Gente, beijo, até mais.